Seja bem-vindo ao canal Ebenezer Solution. Meu nome é Bruno e hoje nós vamos para mais uma aula aqui do nosso laboratório de checkpoint. Hoje iremos fazer a quinta aula e nessa aula nós vamos mexer com a parte de controle de aplicativo, o app Control. E para iniciar, a primeira coisa que nós temos que fazer é ativar a Blade. Para ativar a Blade nós temos que entrar dentro do File e habilitar a Blade de Application Control, que é essa Blade aqui. Então, na aula passada nós mexemos apenas na parte de URL Filter. Quem não assistiu é o vídeo anterior, eu vou deixar aqui no card para vocês. E agora nós vamos mexer com a parte de aplicativos. Então, dentro do checkpoint, ele tem diversos aplicativos de várias coisas que já são mapeadas: Facebook, YouTube, Forshared, Spotify, Instagram. E com isso você consegue fazer políticas granular de uma maneira bem melhor do que apenas por filtro de URL, que é só colocar o nome da URL. Com o Application Control fica melhor e mais fácil essa administração. Então, já habilitamos, vou fazer a instalação da política para ativar o recurso da Blade. Para vocês aqui ver, já tem aqui o desenho do Application Control. Então, vamos lá. Enquanto está instalando, vamos começar a mexer. Então, aqui é a nossa regras das nossas políticas. Então, nós criamos na aula anterior o filtro de URL e agora a gente vai até mudar esse nome. Vamos fazer o nome dele aqui, em vez de ser filtro de URL e app control e controle de aplicativos. Pronto. Então não é apenas agora. Então temos agora mais funções e com isso nós vamos trabalhar. Então nós tínhamos criado aqui a parte de bloqueio de URL, que é por categoria. Então todas essas categorias aqui estão bloqueadas. Aqui fizemos uma regra de URL que são permitidas. E agora nós vamos começar a melhorar essa nossa parte de controle dos nossos conteúdos que trafegam externamente ao nosso ambiente. Então, uma coisa que nós vamos adicionar aqui são sites bloqueados. Uma coisa que precisa também. Vou colocar aqui sites no plural, né, que só está site liberados. Site no plural. Nós vamos pegar aqui o objeto. Vamos criar aqui, colocar nossa parte de bloqueio, marcar o log. E nós vamos vou mostrar uma opção que é muito bacana, que se chama clonar objetos. Como a gente vai fazer essa mesma coisa aqui, só que vai ser o conteúdo que é bloqueado, você dá um clone e ele vai abrir aqui o objeto que nós fizemos já com outro nome, com a palavra clone na frente para diferenciar. Então vai ser URLs bloqueadas. E por que de URL bloqueadas? Porque tem hora nós queremos bloquear URLs específicas. Por exemplo, eu vou colocar aqui https://wall.com.br. Então o que acontece? Nós criamos um filtro para que venha a ser bloqueado esse tipo de site, que é um site que para nós é um site que nós não queremos que seja acessado pelo nossos colaboradores, por exemplo, porém também não é um site malicioso, não é um site de mídias sociais, é um site que eu quero em específico e eu escolhi esse site. Então você também pode bloquear sites específicos. Então, depois que a gente criou o objeto, adicionamos, é só instalar a política.
E assim que ele concluir de instalar, nós vamos verificar se vai ter acesso ao site ou não. E agora ele tem que ser bloqueado. E o site que a gente adicionou foi o próprio site do UOL. Deixa só ele concluir aqui. Enquanto ele está mudando aqui, eu vou colocar, ao invés de ser site, categorias, que é o mais correto aqui. Categorias bloqueadas. Essa regra aqui, depois a gente vai alterar, que não precisa ela, era só a demonstração da aula anterior. Então vamos agora entrar aqui no nosso Windows 10. E vamos tentar abrir o site da UOL. E foi feito o bloqueio da página do site da UOL. Então aqui ele já pegou em português o acesso ao URL é bloqueado de acordo com a política de segurança da empresa, categoria custom, que foi o que eu criei lá. Clique aqui para reportar. Para maiores informações, por favor, contacte o Helpdesk. Então, já está funcionando em português. Aqui, por exemplo, onde está esse checkpoint aqui, a gente poderia ter colocado o logo da empresa, algo do tipo. Mas é algo que a gente pode personalizar. Então, vamos voltar aqui. Então, agora o site, ele bateu nessa regra aqui. Nós vamos olhar lá. Pegar os logs. E uma coisa interessante, se você quiser saber aonde bloqueou, você clica em cima aqui e ele vai direto na regra que foi selecionada aqui. Então foi onde bateu o site. Então com isso você consegue ver funcionando corretamente seu aplicativo. E aqui está o site que foi bloqueado, uol.com.br. Então agora nós vamos adicionar funções novas. Aí que acontece? Nós podemos, como aqui já tem uma regra que está bloqueando todo o conteúdo que nós não queremos, se a gente colocar aqui abaixo os aplicativos que nós queremos que funcione, não tem problema algum. Porém, se aqui tivesse sendo bloqueado, por exemplo, mídias, stream, por exemplo, e eu vim aqui embaixo e colocar o Spotify, aí vai dar problema. Então, por quê? Porque ele vai primeiro bloquear aqui e simplesmente acabou a verificação. Ele não vai olhar mais embaixo, porque ele chegou à regra que tinha que dropar. Então aí ele teria que criar a regra acima. Mas como aqui não está bloqueando, não tem problema nenhum. Então nós vamos fazer agora justamente a inserção do quê? Da parte de Application Insights. Então com isso a gente consegue ter uma granularidade muito boa. Então, por exemplo, nós podemos vir aqui e fazer YouTube, por exemplo, Spotify, Twitter, por exemplo. E assim vai indo. Você coloca diversos aplicativos que você quiser, por exemplo, Instagram. Então, o que eu fiz aqui? Aqui vai ser QoS para acessar mídias sociais e stream. Então, eu criei uma QoS aqui. Então, todo mundo que estiver aqui dentro da minha rede 10.0.0.0 que vai sair para a internet, que usa o aplicativo YouTube, que usa o Spotify, que usa o Twitter, que usa o Instagram, eles vão ter uma QoS. E como que eu faço isso? Eu criei da outra vez esse daqui, que era um de 1 mega. Então eu vou mostrar novamente para vocês aqui na página Home. Vamos entrar aqui no limite. E eu vou colocar, por exemplo, se eu tenho uma rede interna que tem 100 megas de internet, eu vou criar um profile de 30 megas. Então eu vou colocar aqui. Eu mandei clonar.
uma regra que já tinha e eu vou editar ela. Down 30 megas e up vou colocar de 15 megas. Então eu vou poder fazer download e 15. Então aqui se personaliza da forma que você achar melhor. Então agora a gente vem aqui, More, seleciona o profile que nós criamos e adiciona. Então o que acontece? Aqui eu restringi apenas para YouTube, Spotify, Twitter e Instagram, para ele fazer esse tipo de controle. Porém, eu também posso adicionar aqui uma categoria. Poderia vir aqui a categoria. Então, eu poderia colocar social network aqui para ele fazer Facebook. Poderia colocar mídia aqui, a stream. Então vai vir YouTube, MP3, Spotify, esses daí. E adicionar ele justamente para que ele venha ter esse tipo de QoS aplicado. Então, no caso, eu fiz isso. Então, eu fiz uma política apenas para aplicativos, eu não vou colocar nenhum tipo de categoria. E é bom, quando você fizer um filtro de conteúdo, de você fazer essa diferenciação. Quando for um aplicativo mesmo, igual eu estou fazendo aqui, você não colocar junto com a parte, por exemplo, de categorias, porque ele funciona melhor. Tem um SK que eles falam para fazer essa diferenciação, não colocar tudo junto. Então eu fiz isso daqui. E por exemplo, se minha rede, vamos lá fazer supor. Aí vamos fazer agora mais uma abaixo desse. Opa, selecionei a opção errada. Então vamos fazer uma QoS para demais mídias sociais e stream. Então o que eu posso fazer? A mesma coisa aqui, só que aqui, por exemplo, eu fiz que eu quero essas mídias sociais vão ser as que vai ter essa banda aqui. As demais mídias sociais, por exemplo, eu posso fazer ter menos banda ainda. Então eu vou colocar aqui que não for essas daqui, eu vou fazer por aqui. Então eu vou colocar agora um profile de 10 MB. Isso. Então dessa vez, se não for essas dali, eu vou simplesmente mudar aqui categoria, mídia. Eita, quase não sai. Então mídia stream. Então vou fazer eles aí. Mídia social. Por exemplo. Então nesses daqui, se não for essas daqui que eu liberei 30 megas, e quando ele cair nessas media stream aqui de baixo, ele vai ser só 10 megas. Então você pode fazer essa opção de você melhorar a parte da sua granularidade. Então assim você tem políticas melhores. Então as mais comuns na minha empresa que a gente usa são essas. Então a gente vai restringir para esse tipo de conteúdo. Então agora eu vou instalar. Está instalado. Então agora nós temos os acessos. Então vou abrir agora o YouTube só para a gente ver onde que está batendo lá. Então vamos lá. Vamos entrar lá dentro do meu Windows 10.
Vamos abrir o YouTube. E o acesso está liberado normalmente. Então, entrando aqui dentro dos nossos logs. Aqui ó, a blade de URL filter. E ele bateu na regra que a gente criou, QoS para demais mídias sociais. E a rede. E agora o que eu vou fazer aqui para vocês? É mostrar uma coisa que eu não mostrei na outra aula. Aqui do lado esquerdo tem as carries, as principais carries aqui que você pode localizar. Como nós estamos mexendo com URL filter, nós podemos habilitar somente para ver log dela. Então você vem aqui, ó, tem vários campos das opções que tem para você listar. Então no caso nosso é de Axe. Aí tem aqui, ó, Application Control e URL Filter. Então, se eu fazer isso, ele já cria um filtro aqui só de URL Filters. Então, ele vai pegar já certinho aqui para nós, aqui o que ele está liberando. E também, você pode digitar também manualmente, Blade, 2 pontos. Aí ele já aparece aqui também, por exemplo, Application Control. E dá um Enter e mostrar tudo que vai cair nesse filtro de Application Control. Então aqui apareceu, ó, o que a gente fez lá que era do YouTube. Então eu tinha explicado até na outra aula, ó, esse aplicativo do YouTube é categorizado como risco baixo. Então por isso tem que tomar cuidado quando você adiciona a categoria, porque depende da categoria que você acessa, ele tem um filtro mais elevado e acaba podendo ser bloqueado. Então tem que ficar de olho nisso. Então vamos lá. Ele liberou aqui. E agora a gente vai fazer uma outra mudança aqui. Por exemplo, o YouTube, para eu conseguir mostrar para vocês aqui, por exemplo, que não está funcionando, vou pegar um filtro de 4K aqui e mandar carregar. Então vocês conseguem ver que está passando sem nenhum tipo de travamento. Porém, se a gente aplicar aquela QoS ali, a gente não consegue ver porque realmente um 30 megas é mais do que suficiente para rodar um vídeo de 4K. Mas, por exemplo, se eu pegar e vamos lá, diminuir esse rate limit aqui para 1 mega, ele vai simplesmente começar a travar. Eu vou até colocar nesse daqui também um filtro menor e vamos instalar aqui. Tinha esquecido de colocar aqui que é o destino à internet. Terminou de instalar. Agora nós vamos aqui, vou dar um F5 aqui na página para ele começar a carregar aqui. E olha a lentidão que já fica para carregar o vídeo. E agora eu vou aumentar ele para conteúdo de 4K. E simplesmente o vídeo não consegue. Uma banda de 1 mega é muito pouco para carregar um vídeo de 4K. Ele vai ficar aí em load constantemente. Então nisso você já vê funcionando bem o filtro. E agora se eu vier novamente aqui e vamos mudar novamente para os 30 megas que estavam, eu vou deixar também esse daqui. Instalando. Terminou de aplicar política. E o vídeo já está até rodando. E agora se eu
avançar o vídeo, você vai ver, ó, que já carregou bem online mesmo, não teve nenhum tipo de delay, nada, simplesmente porque eu liberei a banda para acessar. Então, o modo de você ver realmente ele funciona bem, essa parte de QoS. E você dá para fazer isso. Então, você pode chegar aqui e começar a criar filtros diferentes. Então vamos copiar uma coisa que é legal, que tá no checkpoint dá para fazer. Você clica em copiar, vem aqui colar abaixo. Então separar, por exemplo. Vamos pegar o que é de áudio, tirar daqui, Spotify, Deezer, tô dentro de categorias. Então aqui vai ser só para parte de áudio e aqui vai ser somente para as redes sociais. Facebook Messenger. Posso fazer também um WhatsApp, por exemplo. E aqui eu vou fazer uma diferenciação. Vamos vir aqui. Vamos copiar esse daqui. Fazer aqui de 10 megas. E 5 de up. Então eu fiz a diferenciação, por exemplo, como não é vídeo, o vídeo não é tão pesado, eu não preciso de 30 MB, 10 MB é mais suficiente, por exemplo, para acessar a plataforma de áudio em streaming. E assim eu tenho uma diversificação muito grande. Agora, por exemplo, vamos só instalar isso daqui. Vamos acessar aqui o site do Ndesk. Que é um aplicativo de uso remoto. Ele não aceitou fazer o download. Agora vamos ver aqui. O que eu falei para vocês, tá vendo? O Ndesk, por ser um acesso remoto, para Checkpoint, ele é um aplicativo de risco alto. Então, com isso, ele acabou rejeitando que eu fizesse o download do Ndesk. Então, como que eu faço para resolver esse problema? Eu venho aqui na minha regra, aqui eu estou bloqueando o conteúdo de risco alto, high risk, e eu quero, mesmo assim, eu quero usar o Ndesk. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que fazer uma regra acima dessa. Então, eu venho aqui, liberar Ndesk. Só que eu não vou deixar N aqui, eu vou só liberar o aplicativo Ndesk. E eu vou adicionar aqui, vou aceitar. E aqui onde era o source aqui, eu poderia liberar, por exemplo, o time de TI se eu já tivesse integrado, por exemplo, com o meu AD, que vai ser uma das aulas que a gente vai fazer, que é uma blade de Identity Awareness, que é justamente para você fazer a integração com a AD. Então aqui ele vai liberar o aplicativo do Ndesk,
Já instalei a política. Se eu vir agora novamente aqui, fazer, o Ndesk está liberado para fazer o download. E a categoria de alto risco continua sendo aqui bloqueada. Então eu liberei um aplicativo de categoria alta aqui que ele está mostrando, porém continuo bloqueando aqui. Por isso que você tem que entender essa parte de top-down, que é você saber aonde você está colocando a sua regra, para justamente você não colocar num lugar errado e acabar sendo bloqueado. Então agora eu já tenho o Ndesk, vamos entrar lá no meu computador, ele baixou. Deixa eu fechar isso daqui. E ele conectou, tá conectado normal. 147, ele deu o ID, sem problema nenhum. Agora eu vou fechar aqui o Ndesk. Pronto. E agora voltar aqui para o navegador. E está liberado. Então o aplicativo Control ele é muito importante quando você quer destinar exclusivamente para uma aplicação. E existe N aplicações aqui. Por exemplo, você quer bloquear o MySQL. Ele já tem aqui, ó, para você bloquear o MySQL. Comunidade dele e tal, o Azure. Então, se a gente for aqui girar essa barrinha aqui, ele existe diversos e diversos sites aqui que já são categorizados e eles adicionaram justamente um app dele. Ó, aqui, ó, um app da CNN, por exemplo. Então, é um aplicativo de notícia. Então, é uma diversificação muito grande que tem aqui a base de dados da Checkpoint e sempre estão em constante inserção de aplicativos aqui para você conseguir usar, por exemplo, Store, que é onde eles baixam os apps. Você quer bloquear o Chrome, vai funcionar, mas o Web Store dele não, se dá para bloquear. Você quer bloquear o Windows Phone Store, app da Apple e assim. Uma coisa, por exemplo, que é interessante você bloquear numa rede, por exemplo. Vamos adicionar aqui. Fazer um bloqueio, vamos fazer uma regra acima dessa daqui. Windows Store. Então vamos adicionar aqui. Vamos habilitar com login. Que é o Store do Windows. Então vamos lá. Hoje, se eu vim aqui na minha máquina aqui do Windows 10, ela tem aqui o Windows Store aqui para você acessar. Tá funcionando normal. Os aplicativos, sem problema algum. Então você não quer que os funcionários fiquem instalando através do Microsoft Store os aplicativos. Então você vem aqui, instalei. Vou publicar aqui. Deixa eu só fechar aqui para não pegar o cache. Terminou de fazer a instalação. Agora se eu tentar vir aqui, olha lá, verifique sua conexão, já não deixou. Vamos tentar instalar o YouTube. Vamos tentar instalar um jogo. Simplesmente nada do que tiver na Windows Store aqui, na Microsoft Store, vai ser instalado. Então, esses daqui tá porque é cache, né?
como ele estava no cache ele vem, mas quando faz uma requisição para de funcionar totalmente. Então com isso você consegue fazer esse tipo de bloqueio de uma maneira muito mais fácil. Tem firewalls que você tem que fazer diversas regras, ver que porta que usa para fazer, e aqui simplesmente a gente foi lá, selecionou um aplicativo aqui e ele já simplesmente já bloqueou. E isso para TI é muito bom. Ó. Você pode fazer bloqueio do Adobe Update, do AVG, do Firefox, você não quer que ele fique atualizando automático, o Google Chrome que fica atualizando. Então é muito interessante você fazer isso. Você consegue realmente fazer a atualização do Windows, você quer que bloqueia. Então você consegue fazer diversas personalização do seu ambiente de rede. Então, essa é a função do app Control. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês curtam aí os vídeos. Deixa o like, compartilha aí com o pessoal aí de segurança da informação, a equipe de TI sua aí, porque são aprendizados aí que eu estou colocando que se aplica aí para todo o ambiente empresarial que utilize um firewall. Então eu peço aí que dê essa força mesmo, que a gente precisa crescer o canal aí. E se vocês estão gostando do conteúdo, não deixa de deixar seu comentário, sua dúvida, aquilo que você precisar fazer que você não conhece. Se eu souber aqui, vou fazer um vídeo para estar explicando a sua dúvida. Então, precisando, só deixar o comentário aí e até a próxima aula aí. E obrigado.